com vocês. Assim que eu encontrá-la. Tá aqui embaixo, achei. Pronto. Seguinte, antes de iniciar o exercício 4 da página 13, eu quero que vocês me digam, tá? Para a gente diferenciar oposto, quero diferenciar de inverso, tá? Vou pegar o número 5, positivo. Quem é o oposto do número 5? Quem saberia me dizer? Menos 5. Muito bem, o oposto é menos 5, tá certinho. E quem é o inverso do 5? 1 sobre 5. 1 sobre 5. Muito bem, certinho. Então, vocês sabem diferenciar. Oposto, eu troco o sinal, tá? Ele era positivo, ficou negativo, ou ele era negativo, fica positivo, certo? No caso do conjugado, a gente faz sempre a parte real mantém igual e a parte imaginária a gente faz o oposto, lá no conjugado. O inverso, como vocês mesmos disseram, é colocar 1 sobre o número, tá? Terminado isso, eu vou ao exercício 4. Lembrando que nós estamos na apostila, no exercício 4 da página 13. Olha o que ele pede no exercício 4 da página 13. Ele quer o inverso, tá? Ele quer o inverso do número complexo 2 menos i. Ele quer o inverso do número complexo 2 menos i. Então, o que é o inverso? É colocar o número 1 em cima sobre 2 menos i embaixo, ok? Então, o inverso, como vocês acabaram de me dizer que de 5 é 1/5, então eu coloquei 1 em cima e o 5 embaixo. Então, o inverso desse número complexo é 1 sobre 2 menos i. Dúvidas até aqui? Alô, galera? Não, Dúvidas? tá de boa. Não. Tá. Para eu poder dividir isso, lembra-se, como que eu faço divisão aí de número complexo? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Então, o de baixo é 2 menos i. O conjugado dele é 2 mais i. Troca apenas o sinal da parte imaginária. Isso é conjugado, tá? Vou aplicar distributivo. Diga, Fabrício. Fabrício? Eu achei que para determinar o inverso desse aí, era só colocar 1 sobre ele mesmo e acabou. Não. Lembra que eu falei que um dos terceiros mandamentos, quarto, quinto, não sei, é não deixarás a parte imaginária embaixo da fração? Tá? Então não pode deixar aqui imaginária. Entendi agora. Beleza. Tanto é que a letra D do exercício 3 é bem assim também, é 1 sobre 4 menos 3i. Obrigada. Você viu que a Luna fez? Certo? Certo. Então tá, vamos lá. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes mais i, mais i. Embaixo, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes mais i é 2i. Menos i, que multiplica 2, é menos 2i. E menos i, que multiplica mais i, menos que multiplica mais dá menos. E i vezes i dá i ao quadrado. Em cima, a gente não tem que fazer nada, vai copiar. 2 mais i. Embaixo, vamos ver. Um positivo e um negativo, eu posso cancelar. Copio 4, o sinal de menos. Já foi discutido na aula passada e na outra, que i elevado ao quadrado vale menos 1. Automaticamente, o inverso daquele número complexo será 2 mais i dividido por 4, ou menos que multiplica menos, dá mais. Ao somar 4 mais 1, eu encontro 5. Então, esse daqui é o inverso. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não.
Não? Então tá. Vou zerar minha lousa, tá? Então, essa palavra inverso é importante discutir, inverso de oposto, que são diferentes. E às vezes os alunos acreditam aí que são iguais, tá? E agora eu vou passar para o próximo exercício. Olha só o que pede o exercício 5. Exercício 5, da página 13. Ele fala assim, ó. A soma de um número complexo Z. Então, a soma de um número complexo Z com o triplo do seu conjugado. Com o triplo... Opa, não vou pôr 3 ainda, vou escrever triplo. Com o triplo do seu conjugado. Do seu conjugado, tá? Então, a soma de um número complexo Z, qualquer número, eu não sei quem é, com o triplo do seu conjugado, ele é igual... Opa, isso ele forneceu. Ele disse que é igual a menos 8 menos 6i, tá? Bem, vamos lá. Esse exercício é um pouco mais elaborado, um pouco mais trabalhoso. Vou parando, se tiver dúvidas, é só perguntar. Como que é a cara de um número complexo? O número complexo, ele é sempre assim, ó. A mais BI, tá? Lembrando que esse A e esse B são números reais. Quem é o conjugado, tá? O conjugado, o símbolo é esse Z com um tracinho em cima. O que o conjugado faz? A parte imaginária troca sempre de sinal. Então, lá em cima era mais BI, aqui embaixo vai ficar menos BI. Tudo bem até aqui sobre a definição do que é um número complexo e do que é o seu conjugado? Sim. Sim. Olha só, eu vou somar um número complexo, que eu não sei qual que é, com o triplo do seu conjugado. O que é o triplo de um número? Ele vezes 3. 3 vezes. Isso, 3 vezes ele ou ele vezes 3, certinho? Então, o triplo do seu conjugado. Lembrando que o símbolo de conjugado é o Z com o tracinho em cima. Isso daqui deverá ser igual a menos 8 menos 6i, tá? Agora, eu vou substituir por cada um do que vale. O Z, por exemplo, ele vale A mais BI. Esse é um número complexo. O Z com o tracinho em cima, que é o conjugado, ele vale A menos BI. Tudo bem até aqui na substituição? Sim, prof. Sim. Então tá. A mais BI, no primeiro lado eu não tenho nada que fazer. Aqui, o 3, ele tem que aplicar a distributiva. Ele deverá multiplicar o A e ele deverá multiplicar o menos BI. 3 vezes A vai dar 3A. 3 vezes menos BI vai ficar mais que multiplica menos, menos. 3 vezes B, 3B e vezes I, tá? O número não multiplicam as letras. Então, 3 vezes BI, 3BI. Isso é igual a menos 8 menos 6i. Nesse momento, no primeiro membro, tem alguma coisa que eu posso juntar? A e Você B. pode juntar o 3A com o A. Muito bem, Lobato, tudo bem? Posso E o juntar BI, né? Com o menos 3A com o A, muito bem. Então, um A sozinho com mais 3 dá o total de 4A, certinho. Tem alguma coisa que eu posso juntar ainda? Sim, o BI com menos 3BI, que vai ficar menos 2BI. Muito bem, menos 2BI, certinho, tá? Nesse momento, gente, tá? Cheguei nessa parte da conta, isso daqui é uma igualdade de números complexos, tá? Quando você inicia lá na parte de operações com números complexos, o primeiro itemzinho é igualdade de números complexos.
Por que que a professora acabou não fazendo nenhum exemplo? Porque até o momento a apostila não fez nenhum exercício. Só neste momento é que ela fez esse exercício que a gente pode discutir. Então, igualdade de números complexos, nessa parte aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou igualar a parte real com a parte real. Ó, destaquei na minha caneta marca-texto amarela. E a parte imaginária com a parte imaginária. Então, eu vou conseguir aqui, ó, igualar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Vamos lá. A parte real, 4A é igual a menos 8. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Menos 8, que divide 4, menos que divide mais dá menos, e 8 dividido por 4 dá 2. Então, o meu A aqui, ele vale menos 2. A mesma coisa que eu fiz para a parte real, eu vou fazer para a parte imaginária. Então, vamos lá. Menos 2BI é igual a menos 6I, tá? Eu tenho que isolar o B. Então, vai ficar assim, ó. B é igual a menos 6I dividido por menos 2I. Menos que divide menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. E um I em cima e um I embaixo são cancelados, tá? Vamos voltar na nossa pergunta. Determine este número. Então, quem será esse número? No lugar do A, eu substituo por menos 2. E no lugar do B, eu substituo por mais 3. Então, o número complexo que somado com o seu triplo dá menos 8 menos 6i é o número complexo menos 2 mais 3i. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Tudo, pronto. Sim? Alguma Sim. dúvida? Não? Professora, é só desse modo que pode fazer a igualdade, né? É só desse modo, é. Porque ontem eu acho que eu até cheguei a enviar lá no Classroom. Eu tava fazendo o T1 lá, que tem os exercícios no caderno de atividades. Aí eu fui procurar e eu só achei desse modo aí pra fazer. Eu fiquei, mas será que é isso assim? Aí, Depois eu dou uma olhadinha lá e eu te falo como é que tá a sua resposta, tá? beleza. Então tá. Vou apagar aqui a minha lousa, vou zerar, e aí eu vou ao exercício 6. Acabou. Exercício agora é o exercício 6 da mesma página 13, tá? Exercício 6 da página 13. Olha o que ele faz. Ele determina Z. Ele quer saber quanto vale o Z. É isso que ele quer saber. Aí ele dá pra gente assim, ó. 1 mais I tá multiplicando esse Z. Aí tem um menos 3 sozinho aqui, um menos I. Isso daqui é igual a menos 2 mais 3i, tá? Lembre-se, pessoal, a ideia aqui é descobrir quanto vale o Z. É diferente do de cima. O de cima eu não tinha nem o Z e nem o seu conjugado. Então, aqui eu preciso isolar esse Z. Eu preciso deixar Z igual a alguma coisa para eu conseguir resolver, tá? Primeiro passo. Qual vocês acham que é o primeiro passo? Eu iria multiplicar o Z por 1. Professora, não é para substituir pelo A mais B? Não, não é igual o de cima. Não é para substituir por A mais BI. Professor, e se não precisa fazer a distributiva, só passa o menos 3 e o menos i para o outro lado, aí depois coloca z igual o resultado e depois passa 1 mais i dividindo. Isso, muito bem, Luiz, certinho. Então, ó, Lobato, se eu aplicar a distributiva aqui, né, que foi a sua sugestão, e é por isso que a gente está discutindo o exercício, ele vai cair em uma coisa que o Z vai ficar com 1 e o Z vai ficar com I. Então, o Z não vai ficar isolado. Então, o que o Luiz propôs é uma coisa mais lógica para eu conseguir isolar o Z. Lembrando que o exercício 5 é uma coisa e o exercício 6 é outra, são coisas diferentes. A grande dificuldade, às vezes, do número complexo no vestibular é justamente saber por que caminho seguir, certo? Então, vamos... Fala, pode falar. Não, professor, eu estava concordando.
Ah, tá ótimo. Então, eu vou fazer isso que o Luiz sugeriu, tá? Então, olha só. Desse lado eu tenho menos 2, eu tenho mais 3i. Então, o Luiz sugeriu o seguinte, ó. Esse menos 3, ele vem para o segundo membro, que é mais 3. E depois, esse menos i vem para o segundo membro com o sinal oposto, que é mais i. Quando eu chego neste ponto, eu posso juntar algumas coisas aqui, né? Deste lado tem coisa que dá para juntar. O que com o que? A parte real, que é o menos 2, com o mais 3, tá? E eu devo 2 e eu tenho 3, me sobra 1. E depois, a parte imaginária com a parte imaginária. Eu tenho 3 e eu tenho 1. No total, eu tenho 4i, que foi o que o Luiz sugeriu aí para que nós fizéssemos, tá? Agora, eu vou conseguir definitivamente isolar o z. O 1 mais i está multiplicando, então ele passa dividindo, tá? Então, ele vai dividir aqui, 1 mais i. Como é que eu faço divisão de números complexos, galera? Multiplique cima e embaixo pelo inverso do denominador. Não é inverso, como chama? É oposto. Não é Também inverso, não é oposto. Conjugado. Conjugado. Cara. Tudo bem. É conjugado, whatever. Ai, ai. Vamos lá. Então, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Então, quem é o conjugado do de baixo? 1 menos i e 1 menos i. Tudo bem. Eu vou continuar aqui em cima. Ó. Z é igual. Vou aplicar a distributiva, tá? Com bastante calma. 1 vezes o 1 dá 1. 1 vezes menos i, menos 1i ou só menos i, fica a critério de vocês. 4 que multiplica mais 1, mais que multiplica mais dá mais. E 4i vezes 1 dá 4i. E aqui, mais que multiplica menos dá menos. 4i vezes i dá 4i ao quadrado. Cuidado com esse quadrado aqui, tá, gente? Toda vez que o i multiplica o i, tem i ao quadrado. Aqui embaixo, como é que fica? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos i dá menos i. Mais 1 que multiplica o i dá mais i. E agora, mais i que multiplica menos i, mais que multiplica menos dá menos. E i vezes i dá i ao quadrado. O meu z, então, será igual a 1. Vou juntar a parte imaginária. Eu devo 1 e eu tenho 4 para pagar. Eu vou lá e pago e sobra 3i. Aqui, copio menos 4. E a gente já até falou em outras aulas que i ao quadrado, lá nos números complexos, ele vale menos 1. Aqui embaixo, copio 1. 1 positivo e 1 negativo, cancelo. O i deverá sempre desaparecer do denominador. Copio o sinal de menos e i ao quadrado vale menos 1. Em cima vai ficar 1 mais 3i, menos que multiplica menos dá mais, e 4 vezes 1 dá 4. Embaixo, 1 menos que multiplica menos dá mais 1. Em cima, z é igual parte real com parte real, então 1 com 4 dá 5, mais 3i, e embaixo 1 mais 1 dá 2. Então, o número complexo aí, tal que essa condição vale, né? É 5 mais 3i dividido por 2. Pro. Diga. Só vai usar o do exercício sim que a gente fez quando tiver o z e o conjugado dele, né? Se for só, tipo, só o z, tipo, vai. Qual é o número que somado ao seu triplo dá taranana? Não precisa usar o primeiro, né? Porque vai ter o z mais o 2 vezes z, ainda assim é z. Então, só usa do exercício 6, né? Por exemplo, ó, Fabrício, o número que vai o quíntuplo do conjugado mais o seu mais o número complexo dá papapá, entendeu? Então, sempre que está nesse múltiplo, dobro, triplo, quíntuplo, você vai utilizar
igual parecido com o exercício 5, tá? Quando Mas, você tem tipo, só alguma se for coisa... o... Eita, mas só se for, tipo, se tiver o número e o conjugado dele, né? Se for só o número, não precisa. Isso mesmo. Ó, se você olhar o caderno de atividades, por exemplo, o 15, né? Ele é bem parecido com o 5, porque é o que você falou. Ele não tem o Z e não tem o conjugado. Então, ele não tem nem o Z e nem o conjugado, certo? Uhum. Agora, quando você olha o 16 da página 9, ele fala assim, ó, dado o número complexo Z1, então ele deu o Z1, aí ele fala, determine a forma algébrica do número complexo Z2, tal que quando você multiplica o Z1 pelo Z2, isso dá igual a 1. Então, você tem um número complexo e você só quer descobrir o Z. Então, aí é mais parecido com o 6. Ah, tá. Então eu fiz certo, beleza. Só usa o do 5 quando tiver o conjugado normal. Se tiver só o normal, mesmo que seja ele mais o triplo dele mesmo, ainda assim é só o 6, porque é só ele, no final das contas. No final das contas, no exercício 6 é só o Z, diferente do 5 que tinha o Z e o conjugado. Beleza, obrigado. Beleza? Então tá bom. Bem, vamos lá. Aí, gente, vou zerar de novo a minha tela aqui, tá? Alguma dúvida desse exercício? Alô, alô? Não, Bruno. Tem um item ainda que eu preciso corrigir com vocês, antes de falar o finalzinho aí dessa parte da apostila, tá? Qual é o exercício que está faltando eu corrigir? Quem assistiu o vídeo Operações de Números Complexos, parte 3, ficou faltando eu corrigir a letra C, que até o Fabrício comentou dela na aula passada. É o Z elevado a 4, potência, né? Então, eu tinha aqui o Z era igual a 2 menos I, né? Na letra A, eu fiz o Z elevado ao quadrado. Essa resposta deu 3 menos 4i. Depois, na letra B, eu fiz o Z elevado ao cubo. Essa resposta deu 2 menos 11i, né? E aí, lá no vídeo, quem assistiu o vídeo, viu que eu pedi para fazer o Z elevado à quarta potência. Inclusive, na última aula, o Fabrício falou, professora, posso fazer por esse caminho ou pode fazer por esse? Então, só para a gente finalizar essa correção de potência, porque aqui não tinha nenhum exercício de potência, eu vou corrigir com vocês esse item C aqui, tá? Lembrando que isso encontra-se na página 12 da apostila, tá? Então, ele dá um número complexo Z, que é 2 menos I, e ele pede para calcular Z elevado à quarta potência. Então, o que é um número elevado à quarta potência? É ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, 4 vezes, ok? O que a gente tem? O que o Fabrício falou? Aqui nós podemos resolver de duas formas. Eu tenho quanto dá Z ao cubo, tá? Porque tudo isso daqui multiplicado dá 2 menos I. Então, eu posso pegar essa resposta e multiplicar por menos 2i. Ou, né, como o Fabrício falou na última aula, quem estava aí acompanhou, eu poderia pensar assim, ó, esse vezes esse dá o 3 menos 4i, e esse vezes esse dá o 3 menos 4i. Então, só multiplicar o 3 menos 4i por ele mesmo, né? O que vocês preferem fazer? A sugestão que eu fiz na cor vermelha ou a sugestão que eu fiz na cor azul? Galera, alô, alô? Pessoal, estão me ouvindo? Fran, acho que faz. fica mais fácil na vermelha. Na vermelha? Tá bom, pode ser, não tem problema. Ó, então eu vou apagar aqui. Sugestão é da cor vermelha. Vamos lá. A da vermelha, os números parecem mais baixos, né? Então, ó, o que eu tô fazendo, tá? Eu sei que o Z à quarta é igual a Z ao cubo vezes o Z, tá? O Z ao cubo é justamente essa multiplicação da cor vermelha aqui, tá? Eu tenho essa resposta, porque quem assistiu ao vídeo viu que eu fiz a letra B fazendo passo a passo. Então, o Z ao cubo dá 2 menos 11i.
vezes o próprio z, que é 2 menos i. Vou aplicar a distributiva, com bastante calma, né? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos i dá menos 2i. Cuidado com a regra de sinais. Menos 11i, que multiplica 2. Menos, que multiplica mais, dá menos. 11 vezes 2 vai dar 22 e eu copio i. E menos 11i, que multiplica menos i. Menos, que multiplica menos, dá mais. 11, cuidado, ó, i vezes i ao quadrado. Z, a quarta potência, é igual a 4. Vou juntar aqui parte imaginária com parte imaginária. Devo 2 e devo 22, eu estou devendo 24i. Aí eu tenho mais 11, que vai multiplicar i ao quadrado, né? Lá nos números complexos vale menos 1. Z elevado à quarta potência é igual a 4 menos 24i, mais que multiplica menos, dá menos 11. Para finalizar, z à quarta potência é igual parte real com parte real. Então, eu tenho 4 e eu devo 11, né? Eu vou lá e pago esses 11 que eu estou devendo, vou ficar devendo 7, porque o 4 não vai cobrir toda a minha dívida. E aí, menos 24i, tá? Então, faltava corrigir esse exercício, que foi lá da operações com números complexos, parte 3. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Pro, ele é um menos 7, né? Que não dá pra ver direito da minha tela. Ah, não tá dando para ver direito? É um menos 7. Não, é só na minha tela que não dá, mas porque a minha internet é meio, né? Tá bom, sem problema. Então, menos 7, menos 24i. Ok? Tudo bem aqui? Tudo. Então tá. Vou zerar, essa daqui era a correção que eu estava devendo aí, tá? Para a gente finalizar a aula, né? Quando vocês terminam o exercício 6 aí, a apostila, ela fornece para vocês algumas propriedades, tá? Então, a gente não sei se vai dar tempo de falar de todas, né? Mas, professora, precisa decorar essas propriedades? Não. Se você fizer a continha, fizer a lógica, vocês vão conseguir chegar na resposta. Mas, às vezes, na hora de fazer a conta, se você lembrar de alguma propriedade, te ajuda aí a diminuir o tempo dessas continhas, tá? Então, eu estou na página 13 da apostila. Fala assim, ó. O conceito de conjugado de um número complexo possibilita o estabelecimento de algumas propriedades interessantes. Aí ele fala, primeira, o conjugado do conjugado de um número complexo é igual ao próprio número. Olha que propriedade interessante. O conjugado do conjugado é igual ao próprio número. E aí, ele faz toda uma demonstração matemática para provar isso, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar um exemplo, tá? Vamos lá. Crie um número complexo para mim. 4 mais 8i. Ótimo, muito bem. 4 mais 8i. O que diz a primeira propriedade? O conjugado do conjugado, ok? Então, vamos calcular o conjugado desse. Quem é o conjugado do 4 mais 8i? 4 menos 8i. Muito bem. E quem seria o conjugado desse 4 menos 8i? 4 mais 8i. 4 mais 8i. Isso, muito bem, certinho, galera. Portanto, a primeira propriedade vale. O conjugado do conjugado de um número é sempre igual ao próprio número. Tá vendo que dele eu saí nele mesmo, tá? Dúvidas nessa primeira propriedade? Não. Não? Não. Segunda propriedade. Essa informação já está na página 14 da apostila. Ele fala assim, ó. A soma de um número complexo com o seu conjugado resulta sempre em um número real
igual ao dobro da parte real deste número complexo. Então, vamos voltar. A soma de um número complexo com o seu conjugado resulta em um número real igual ao dobro da parte real desse número complexo, tá? Vamos novamente criar aqui um exemplo. Me fala um outro exemplo de número complexo. Alô, alô, gente? 5 menos 3i. Muito bem, tá? Então, eu vou fazer a soma dele com o seu conjugado. Quem é o conjugado do 5 mais 3i? 5 mais 3i. Falei a resposta. Continuo com esse hábito. Então, eu vou somar. A gente acaba revisando soma, né? Então, eu vou somar o número complexo com o seu conjugado. Eu vou ver o que acontece. Lembrem-se, para somar, parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, eu vou somar parte real. 5 com 5 dá quanto? 10. 10. 10, muito bem. E eu devo 3i e eu tenho 3i para pagar. O que acontece com a parte imaginária? 0. Zero. Desaparece. Cancela. Então, a segunda propriedade disse assim, ó, a soma de um número complexo com o seu conjugado sempre será o resultado aí um número real igual ao dobro da parte real deste número complexo. Foi isso que aconteceu? Foi. Foi. Muito bem. Terceira propriedade, tá? Ele fala assim, ó, o conjugado da soma de dois números complexos é igual à soma dos conjugados. Essa terceira propriedade pode ser a mais complicadinha de entender, mas não é difícil, ela é a mesma coisa. Ó, o conjugado da soma de dois números complexos é igual à soma de seus conjugados. Então, o conjugado da soma, o que é? Eu vou pegar dois números complexos, eu vou somar e vou fazer o conjugado deles. É igual à soma dos teus conjugados. Aí eu vou pegar os mesmos números complexos, transformar em conjugado e somar, e ver se dá a mesma resposta, tá? Vamos lá, vamos criar comigo. Me dá um exemplo de um número complexo aí. Pode ser qualquer um. Por que a gente não reutiliza os que já tem aí? Ah, pode ser, Fabrício. Gostei da ideia. Então, vamos lá. O Z1 vai ser 4 mais 8i. E o Z2 será 5 menos 3i. Gostei da ideia, Fabrício, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, o conjugado da soma. Então, primeiro eu vou somar o Z1 com o Z2. Já estou revisando soma aí, né? Vamos lá. Somar o Z1 com o Z2 é somar parte imaginária com parte imaginária. E parte real com parte real. O 4, juntando com 5, dá um total de 9. E parte imaginária, tenho 8i e devo 3, vou lá e pago, sobra 5i. Vou fazer o conjugado disso, tá? Vou fazer o conjugado disso. O conjugado disso é trocar o sinal apenas da parte imaginária. Vai dar 8 menos 5i. O que eu fiz? O conjugado da soma de dois números complexos. Então, primeiro eu somei os dois números complexos e aí, então, eu fiz o conjugado. O que disse a terceira propriedade? É igual à soma dos seus conjugados. É igual à soma dos seus conjugados. Então, eu vou pegar o Z1 e fazer o conjugado. O conjugado do Z1 é 4 menos 8i. Vou fazer o conjugado do Z2. O conjugado do Z2 é 5 mais 3i. E agora eu vou somar o Z1 conjugado com o Z2 conjugado. Olha o que irá acontecer. Parte real com parte real. Tenho 4 e tenho 5, eu tenho 9. E parte imaginária, devo 8 e tenho 3 para pagar, vou lá e pago e fico devendo 5. Pergunto, as respostas ficaram iguais? Sim.
Sim, muito bem, né? Então, essa propriedade também vale. Então, tanto faz você somar primeiro e depois calcular o conjugado, ou calcular os conjugados e depois somar. A resposta é a mesma. Ô, Mari, Diga. é muito pedido Não, essa parte? não. Ou não? Ah, tá. São só algumas propriedades, Gabriela. Por isso que quando eu coloquei lá no roteiro, mais algumas explicações. São algumas propriedades, algumas dicasinhas aí. Ah, professora, eu gostei mais do primeiro jeito. Ótimo, eu gostei mais do segundo jeito. Tanto faz, a resposta dá sempre a mesma. Né? Isso que ele quer provar para vocês. Uhum. Tá? E, por fim, a gente está no finalzinho da aula aí, vou zerar a minha lousa. Na página 14 ainda, então essas propriedades já estavam prontas, por isso que eu escrevi lá a explicação, né? E a gente encerra aqui falando da letrinha A, que tem na página 14, e da letrinha B. Então, olha o que ele fala na página 14. Existem outras propriedades que envolvem o conceito de conjugado de um número complexo. Faça a verificação das que apresentamos a seguir. Então, ele quer que vocês provem que é verdade isso. Então, ele fala lá, ó, o produto de um número complexo pelo seu conjugado resulta em um número real não negativo. Olha que interessante. Então, quando eu multiplico o número complexo pelo seu conjugado, eu vou chegar num número real que não é negativo, tá? Vamos lá. Quem me fala um número complexo? Que eu já apaguei a tela, os outros dois já sumiram aí. 3 menos 10i. 3 menos 10i. Boa. Então, o conjugado dele é 3 mais 10i. O que eu sei? Eu vou multiplicar o z pelo seu conjugado, tá? Então, o z é 3 menos 10i e vou multiplicar 3 mais 10i. Aplico a distributiva. Então, eu faço lá. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes mais 10i dá mais 30i. Menos 10i, que multiplica 3, dá menos 30i. E menos 10i, que multiplica mais 10i, mais que multiplica menos dá menos. 10 vezes 10 dá 100. E i vezes i ao quadrado. Z vezes o seu conjugado é igual a 9. Um positivo e um negativo cancela. A gente usa isso na divisão, né? Aqui, menos 100. O i elevado ao quadrado vale menos 1. E aí, nós vamos ter assim, ó, 9 menos 1, que multiplica menos 100, vai dar mais 100. 9 mais 100 dá 109, tá? Então, vocês podem brincar em casa, podem escolher outros números. Ao multiplicar um número complexo pelo seu conjugado, eu sempre vou encontrar um número real positivo. A parte imaginária desaparece. Tudo bem na letra A? Tudo. E só para a gente fechar a aula, nós vamos à letra B. A letra B fala assim, ó. Se um número é igual ao seu conjugado, então ele é real. Se um número é igual ao seu conjugado, então ele é real, tá? Esse daqui, gente, é a única maneira de um número, né, complexo, ele ser igual ao seu conjugado, a única maneira disso acontecer, tá? Deles serem exatamente iguais, é quando esse número complexo ele for daquele tipo real. Então, por exemplo, o número complexo é igual a 4. Quem é o conjugado? É o próprio 4. Se o número complexo for 5, quem é o conjugado? 5, tá? Então, para que isso aconteça, a parte imaginária, que é o B, sempre deverá ser igual a 0. Ok? Ok, pro. Ok. Então, tá bom. Quando até eu falei sobre conjugado, que está na página 11, o exemplo, tinha um Z igual a 95 e o conjugado dava 95 também. Então, toda vez que a parte imaginária não existir, o conjugado e o número complexo ficam iguais. Ok?
Ok. Vamos lá. Vou parar meu compartilhar, vou parar a minha gravação.